Bom, tá aí, questões de administração comentadas, tá? Estilo CESP, são questões bem recentes que nós vamos comentar nesse vídeo. Vamos para a primeira questão. Questão do MPU 2013, tá? Prova recente de analista de gestão pública. Acerca da gestão organizacional, julga os itens que se seguem. Uma das desvantagens da adoção de uma estrutura descentralizada é a possibilidade de aproveitamento inadequado dos especialistas da organização. Então a questão está dizendo que é uma desvantagem na estrutura descentralizada, um aproveitamento inadequado de especialista. A questão está correta, né? Isso é uma desvantagem realmente da descentralização. E que, a contrário senso, é uma vantagem da estrutura centralizada, que é o aproveitamento adequado dos especialistas, né? Agora, a descentralização, geralmente, ela é vendida, né? Ela é muito bem falada. Então, isso pode te dar uma ideia de que a descentralização é sempre bom e não é bem assim. Ela tem suas desvantagens. Vamos ver quais são. Desvantagens da estrutura descentralizada: comunicação mais dispersa, tendência à duplicidade de atividades, e aí está incluído a duplicidade de custos, baixo aproveitamento de especialistas, que é o que a questão menciona corretamente como uma desvantagem, e o aumento da complexidade organizacional, que esse aumento da complexidade organizacional é uma coisa que pode abarcar muitas questões, como a dificuldade de você controlar, a perda da uniformidade organizacional. Conforme você vai descentralizando, vai ficando cada vez mais difícil gerenciar toda essa estrutura, tá certo? Vamos lá, próxima questão. Julga os itens seguintes a respeito da estratégia de marketing para a obtenção da vantagem competitiva. Na realidade organizacional, para alcançar os objetivos, é preciso definir atividades, formas de controle e recursos necessários para a execução dos cursos de ação. O planejamento tático funcional, que é um elo entre a missão da instituição e os cursos de ação definidos pelas áreas, é responsável por esse papel. E aí, é o planejamento tático, também chamado de planejamento funcional, que é responsável por definir atividades, formas de controle, recursos necessários? Não, né? O planejamento estratégico. Então a questão está errada, como vocês podem ver. A primeira parte da questão está certa. Se você fosse só aqui, ó, na realidade organizacional, para alcançar os objetivos, é preciso definir atividades, formas de controle e recursos necessários para a execução dos cursos de ação. Se a questão parasse aí, estaria certa. O que está errado é que não é o planejamento tático que vai ser responsável por isso, né? É o planejamento estratégico. Inclusive, caiu numa questão da FCC que uma das características do planejamento tático é limitar as variáveis envolvidas para reduzir a incerteza e permitir a programação. Vamos. Tá, então, os níveis de planejamento. No nível institucional, é o planejamento estratégico, que inclui o mapeamento ambiental, avaliação das forças e limitações da organização, incerteza e imprevisibilidade. Ele vai justamente fazer aquilo que a questão se refere. Ele identifica antecipadamente quais são os objetivos da organização, define os meios disponíveis e relaciona os melhores cursos de ação para atingir. Já o planejamento tático, que é também chamado de planejamento funcional, se encontra no nível intermediário. Ele é a tradução e interpretação das decisões estratégicas em planos concretos ao nível departamental. Já teve uma questão do CESP que dizia que as ações compreendidas no planejamento tático de uma organização incluem a elaboração do plano de recursos humanos, que é um dos departamentos que a empresa pode ter e que está justamente aqui, ó. Tradução e interpretação das decisões estratégicas em planos concretos ao nível departamental. E lá embaixo, no nível operacional, são os desdobramentos dos planos táticos de cada departamento em planos operacionais para cada tarefa ou atividade, com um nível de certeza e previsibilidade muito maior do que os outros dois.
Vemos mais esse gráfico aqui para estimular sua memória visual e que contém mais informações. Vamos lá. No nível organizacional, é o planejamento institucional. Tipo de planejamento estratégico. Conteúdo é genérico e sintético. Tempo, longo prazo. Né? Planejamento estratégico é voltado para o longo prazo. Amplitude, orientado ao macroambiente. Aborda a organização como um todo. Já o planejamento intermediário, tipo de planejamento é o planejamento tático. Ele é menos genérico e mais detalhado, é focado no médio prazo, aborda cada unidade organizacional em separado. Então você vai ter lá o plano de recursos humanos, o plano financeiro, o plano de marketing, isso aí vai depender de como a empresa, qual o critério de departamentalização que a empresa utilizou. No nível operacional, o tipo de planejamento operacional, ele já é bem mais detalhado, analítico, foca no curto prazo, ali no dia a dia da organização, orientado ao microambiente, aborda cada operação em separado. Vamos para a próxima questão, também de analista administrativo da Ancine. Considerando os diversos métodos relacionados à gestão estratégica, julgue o item a seguir. O BSC, Balance Score, é um instrumento que mede o desempenho organizacional nas perspectivas financeiras, clientes, processos internos e aprendizagem e crescimento, o que permite à organização acompanhar o desempenho financeiro e monitorar e ajustar a estratégia. A questão está corretíssima, é uma excelente questão, inclusive, para você pegar e adicionar o seu material teórico, tá? Porque ele cita as perspectivas do Balance Score, que são exatamente essas: financeira, cliente, processo interno, aprendizagem e crescimento, e dá uma vantagem, cita uma vantagem, né, do Balance Score, que é a organização poder acompanhar o seu desempenho e ir ajustando a estratégia. Esse Balance Score, também chamado de indicadores balanceados de desempenho, ele objetiva justamente isso: esclarecer e traduzir a visão e a estratégia, comunicar e associar os objetivos e medidas estratégicos, planejar e estabelecer metas em alinhar as iniciativas estratégicas, melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. Tá aí, então, um ciclo do Balance Score com a perspectiva financeira, de processos internos do negócio, né, para satisfazer os clientes e quais processos devemos nos sobressair. Aprendizado e crescimento para alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir. Perspectiva do cliente, para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos nossos clientes. E a financeira, que é a perspectiva mais importante para o setor privado, para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores. Então, o Balance Score ele é um sistema que visa o longo prazo, tá? Um sistema de gestão, de comunicação e de medição de performance, que busca trazer uma visão compartilhada entre todos, perpassando todos os níveis organizacionais, o que se diferencia dos sistemas tradicionais, que tinham um foco estritamente financeiro e mais focado na alta administração. Então esse é o grande diferencial do Balance Scorecard. A comunicação, alinhar as estratégias a toda a organização. Todos devem fazer parte da estratégia, todos devem estar cientes de qual é a estratégia da organização, e a grande vantagem é essa, é a sua permeabilidade por toda a organização. Bom, a título de informações adicionais, vamos lá. O principal objetivo do BSC, indicadores balanceados de desempenho, é alinhar o planejamento estratégico ao operacional. O BSC emergiu porque é um sistema capaz de compreender a estratégia empresarial e comunicá-la a toda a organização. Por contemplar medidas não financeiras, pode auxiliar as empresas frente às mudanças do meio ambiente, onde os ativos intangíveis da organização ganharam maior importância como fonte de vantagem competitiva no final do século XX. Kaplan e Norton foram os autores que inventaram, tá, os indicadores balanceados de desempenho. Vamos para mais uma questão aí da prova da Ancine, de analista. Vamos lá. Julga o item subsequente acerca do processo decisório para a solução de problemas organizacionais. O paradigma de Rubenstein
ou MDPO, é um recurso que permite organizar em um diagrama as relações de causa e efeito existentes em um problema. Para tanto, é necessário definir os efeitos, listar as variáveis e identificar os parâmetros, para então formular soluções. E aí? Essa questão aqui, se você nunca ouviu falar nisso, né, é melhor deixar em branco. Né? E o cara ainda bota MDPO, que significa Método de Delineamento de Problemas Organizacionais. Ele nem facilitou. Gente, a questão ela está correta, tá? Como não há muito doutrina sobre isso, eu aconselho a você pegar essa questão e colar no seu material teórico, porque talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Então tá aí o gráfico da aplicação desse método. Um exemplo, como melhorar o atendimento do Hotel X. Primeiramente, a gente tem que listar aqui os efeitos desejados, aquilo que nós queremos. Então, nós queremos aumentar a taxa de ocupação, o retorno dos clientes e a conquista de novos clientes. Depois disso, nós vamos listar aquilo em que nós podemos ou não manipular. São os parâmetros, são os que não podemos manipular, que um exemplo seria a localização do hotel. Se você não tem como mudar a localização do hotel, se você pegar, não dá para tirar o hotel e colocar em outro lugar. Se você construir um novo hotel em outro lugar, ele não vai ser o mesmo hotel, vai ser um novo hotel. Né? Então não dá para mudar a localização. Agora, o que nós podemos mudar? A qualidade do atendimento, a limpeza dos apartamentos, o valor das diárias. E, em resumo, é isso. Esse é o método. Né? Lista os efeitos que nós queremos. Depois você vê o que pode ser manipulado, o que não pode ser manipulado. E, através do que pode ser manipulado, você vai chegar aí a algumas soluções para aquilo que você deseja. Mais uma questão. Em relação à estrutura organizacional e seus diversos tipos de departamentalização, julgue o item seguinte. A função de organizar consiste em dividir tarefas entre blocos de trabalho, denominados departamentos. Até aí, muito bem. A departamentalização matricial é uma solução para coordenar recursos multidisciplinares designados para determinado projeto, sem perder, no entanto, a ligação com seu departamento funcional. Perfeito. Pode ser consideradas características da organização matricial um direcionamento para objetivos, alocação de equipes de unidades distintas para a execução de um mesmo projeto, especialização como critério determinante para a escolha das chefias. Uma coisa muito importante é que a estrutura matricial ela não respeita o princípio da unidade de comando. É aquele princípio que cada colaborador tem unicamente um chefe. Ela é uma organização híbrida. Tá? A departamentação matricial, na verdade, é a junção de projetos mais funcional. Você tem que gravar isso. Tá? Matricial é projetos mais funcional. Tá aí um gráfico de departamentalização matricial. Ó. Gerência de projeto, projeto, com as funções aqui. Departamento de pesquisa, de venda, de engenharia, produção, financeiro. Então, funcional mais projetos. Você não pode esquecer jamais disso. E quais os tipos de estruturas matriciais que nós temos? Nós temos 3 tipos, que é a matriz funcional, que é onde há uma prevalência da estrutura funcional sobre o projeto. A administração do projeto é feita pelo gerente, através da coordenação das diferentes gerências de áreas funcionais. Temos a matriz balanceada, que seria um equilíbrio entre funcional e projeto, em que os dois estariam na mesma hierarquia. O gerente é designado para o projeto e interage em bases iguais com os gerentes funcionais. E tem a matriz de projetos, em que há a prevalência do projeto sobre a funcional. A autoridade é exercida pelo gerente de projeto, que é responsável por sua conclusão, fazendo uso de sua autoridade para mobilizar recursos e definir equipes de trabalho. Então, algumas vantagens e desvantagens da estrutura matricial. A desvantagem
é a múltipla subordinação, como eu já havia dito. Ela não respeita o princípio da unidade de comando, que pode causar um conflito aí, um chefe diz uma coisa, o outro diz outra. Provoca um aumento da complexidade organizacional, não é fácil gerir uma estrutura matricial. Como vantagem, ela aumenta a especialização, tem maior flexibilidade, tem ênfase na equipe, direcionamento para objetivos. Tá? Ela vai provocar o seguinte, ela vai potencializar as vantagens que tem uma estrutura por projeto e as vantagens que tem uma estrutura funcional, e vai minimizar as desvantagens dessas duas estruturas. Né? Por isso que ela tem sido bastante usada. Agora, não é fácil implementar isso dentro de uma organização. Então é isso, fechamos aqui, tá aí alguns sites que foram consultados, fora as referências bibliográficas que foram feitas nos próprios slides. Espero que vocês tenham gostado. É isso, fechou.